Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Bem com vocês? Você está achando estranho, porque eu estou dando bom dia se o vídeo está de noite. Por quê? Porque nessa quinta-feira, o horário que vai ser liberado, eu não vou estar em casa, vou estar dando aula em Maricá. Estou gravando esse vídeo no dia 19 de fevereiro, às 8h06 da noite, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física pela Universidade Veiga de Almeida, pós-graduado em Libras pela FAEL, na modalidade à distância, professor de Araruama efetivo e Maricá em final de estágio probatório. Tá? Sou um autista com hiperfoco em Fluminense e Titanic e um apaixonado pela leitura bíblica. Sendo de paz, esse mais de um dia de vida nos 10, para que a gente se todas as pessoas que vão ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, essa palavra para gerar fruto nos corações. Você colocar em prática tudo que viemos aprender, você esteja comigo durante esse dia, se eu esteja com os alunos que estão tendo aula nesse calor tão intenso, nessa onda de calor, você esteja fazendo com que eles se hidratem, que eles possam estar reconhecendo o quão é importante beber água. Ou se eu esteja bem, todos os profissionais que têm que trabalhar nesse sol a pino, seja proteger a saúde de cada um deles. Vai dizer em nome de Jesus. Amém. Vamos para nossa devocional Priorize Deus. Dia 51. Quem já foi comprado, não se vende. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso, de forma alguma podemos negociar nossa fé nem de nossos valores. A Bíblia narra a história do profeta Daniel, que, mesmo em minhas dificuldades, não negociou seus princípios. Ele tinha sido transportado do seu país para outra nação, e ali era apenas um escravo. Mesmo assim, ele decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares que lhe eram oferecidos. Daniel 1:8. Daniel não se vendeu. Mesmo em outro ambiente, manteve-se firme diante de um sistema que lutava contra a sua fé. Por isso, Deus o estabeleceu em uma posição elevada dentro do governo daquela nação. Quem é comprado não se vende. Cristo pagou um alto preço por você. Por isso, não negocie os seus princípios nem ceda à pressão do mundo. O inimigo vai pressionar você de diversas formas para que negocie aquilo que o Senhor lhe deu como princípios inegociáveis. Quando isso acontecer, mantenha a fé e não ceda. Seja fiel, acreditando que Deus vai honrar o seu posicionamento. Jesus Cristo pagou um alto preço por você. Você tem negociado seus princípios para obter benefícios? O que acha que Deus pensa disso? Leitura bíblica, Números 25 e 26. Abri aqui o iPad. Abri o iPad aqui. Não, opa. Aí, beleza. Aqui, abrindo o iPad. Números, capítulo 25. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício oferecido a seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: Reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés:
Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome de israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zimri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Números 26. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos que, em Israel, forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, primogênito de Israel. Os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas. De Palu, a família dos Paluitas. De Esrom, da família dos Esronitas. De Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe. O filho de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e se engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zera, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. Todas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. O filho de Gade, segundo as suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arodi, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, um total de 40.500. O filho de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Perez, a família dos Perezitas; de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Perez foram Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, no total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinron, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, no total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Certas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados, no total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maqui, a família dos Maquiritas; de Maqui gerou Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade: de Jezer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semida, a família dos Simidaitas; de Éfer, a família dos Éferitas. Porém,
Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Só entre as famílias de Manassés, os que foram deles contados foram 52.700. Só entre os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família de Sutelaitas, de Bequer, a família de Bequeritas, de Taã, a família de Taanitas. Só entre os filhos de Sutela, de Herã, a família de Heranitas. Só entre as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, no total de 32.500. Só entre os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família de Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Só entre os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. Só entre os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família de Suamitas. Só entre as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Toda a família de Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os judiatas, segundo as suas famílias, de Imena, a família de Imenaitas, de Isvi, a família de Isvitas, de Berias, a família de Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família de Eberitas, de Malquiel, a família de Malquielitas. O nome da filha de Asa foi Sera. Todas as famílias dos filhos de Asa, segundo os que foram deles contados, no total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família de Jazelitas, Jazelitas, de Guni, a família de Gunitas, de Jezer, a família de Jezeritas, de Silém, a família de Silemitas. Só estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. Só entre os contados dos filhos de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo numerosa se dará herança maior, e a pequena se dará herança menor. A herança será dada a cada tribo, em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. Entre os que foram contados os levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família de Gersonitas, de Coate, a família de Coatitas, de Merari, a família de Meraritas. São todas as famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Os levitas foram contados 23.000, todos os homens de um mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre eles, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque eu tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e José, filho de Nun. Sendo de paz, eles podem dia de Betulizés, porque se todos se possível ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, está para gerar nos corações. Podem colocar em prática tudo que viemos aprender. Você esteja comigo durante todo esse dia aqui em Maricá, no dia que estou dando aula, você esteja abençoando e protegendo a minha vida, a vida de todos os funcionários, tanto do Sem Marilza, tanto da Luz Tomé. Limpeza, coordenação, secretaria, direção, portaria, limpeza, professores, estagiários, mediadores, alunos, ossinhos, estejam nos abençoando e protegendo de todo mal. Você esteja afastado de nós todo esse calor, que nenhum mal vai acontecer com os alunos nenhum e com nenhum de nossos funcionários. Você pede em nome de Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, adicione as notificações, deixe nos comentários esse vídeo de oração.
precisamos de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.